Luzes, câmera e solta o som! Olá, aqui é José Gabriel Fernandes e este é o Trem do Hype. Neste vídeo, para celebrar o lançamento de Era Uma Vez em Hollywood no Brasil, resolvemos montar um ranking dos 10 filmes do Rei do Diálogo, o lendário roteirista e diretor Quentin Tarantino. Dono de uma voz inconfundível, o diretor demonstrou bastante versatilidade em seus quase 30 anos de carreira, sempre com um humor bastante ácido e um genuíno amor pelo cinema. E agora vamos mostrar, do pior ao melhor, como isso foi posto em bom uso. Um pequeno aviso antes de começar. Apesar de notoriamente ter 9 longas em sua filmografia, tanto que já anunciou que o próximo, o 10º, será seu último, há 10 itens na lista, porque os dois Kill Bill estão sendo considerados filmes distintos. Agora que o aviso foi dado, vamos lá. O filme mais recente do aclamado cineasta pode não ser o seu melhor, o que não quer dizer que é ruim. Muito pelo contrário, não só tem ótimas atuações, com destaque para a dupla DiCaprio e Pitt, como também oferece um interessante estudo sobre as relações sociais da Hollywood no final dos anos 60, com todas as suas contradições preservadas pela paciente câmera do diretor. É um filme muito mais atento à vida em seus detalhes mais singelos, o que já é incrível pelo contexto em que se passa, do que em grandes eventos ou confrontos mortais. Pode não ser Tarantino em seu momento mais inventivo ou contagiante, mas certamente em seu mais sensível e reflexivo, além de ainda ter o suficiente de seu padrão de qualidade para garantir a alegria dos fãs. Para saber mais o que achei, pode conferir nossa crítica escrita do filme. O link está na descrição. Manter o nível depois de Pulp Fiction não é tarefa fácil, então Tarantino fez muito bem ao optar por um longa menos ambicioso e mais centrado na objetividade do roteiro. Jackie Brown é um típico thriller criminal, misturado com comédia, misturado com... um filme do Quentin Tarantino. Tudo isso para compor uma narrativa fechada, pé no chão e com toques idiosincráticos que imediatamente remetem ao diretor. Mas ao invés de pairar sobre eles com um fascínio digno de seus melhores filmes, incorpora-os à trama para dar seguimento a essa cativante história de sobrevivência. Isso sem mencionar os personagens que estão entre seus mais autênticos. Seja a valente protagonista de Penguin, o excêntrico traficante de armas de Samuel L. Jackson, o monossilábico capanga de Robert De Niro ou o enamorado agente de fianças de Robert Forster. Já falamos disso aqui, mas só para reforçar. Sabemos que Tarantino considera os dois Kill Bill um filme só. Só que esse não é o caso aqui. Vendo ambos como obras distintas, o que o público fez ao testemunhá-los no cinema, pode-se dizer que a principal virtude do segundo volume é dar continuidade e um digno e comovente fechamento à aventura iniciada pelo primeiro. Adicione isso a uma composição visual deslumbrante, enquadramentos icônicos, uma ação surtada e, praticamente tudo que deu certo no primeiro, e temos mais um cult instantâneo do diretor. A sequência de treino da Kido ainda está entre as coisas mais maneiras que ele já fez. Vale lembrar também da introdução de um dos vilões mais estilosos da história do cinema, Bill, interpretado com a devida confiança e gosto por David Carradine. Esse deve ser o favorito de muitos, o que é compreensível. Bastardos Inglórios consegue se destacar em meio a tantos filmes de Segunda Guerra Mundial pelo simples fato de ser uma obra típica de Tarantino, carregado de toda a sua estilização e ousadia. Além da conclusão simbólica e potente, o longa está repleto de cenas desconcertantemente intensas, como a dos Três Copos, Gorlami e tudo o que envolve o sanguinário Hans Landa. Esse último, inclusive, também deve estar entre as criações mais memoráveis do roteirista, principalmente pela serenidade com a qual realiza os mais inacreditáveis atos de crueldade, e pela forma como isso é traduzido na premiada interpretação de Christoph Waltz. Engajante, meticulosamente lapidado e icônico, Bastardos Inglórios merece um lugar de destaque em qualquer lista. Django Livre é exatamente o que se esperaria de um western de Quentin Tarantino. Hiperestilizado, enérgico, repleto de reviravoltas e completamente pautado na realidade social da época. A maneira como o protagonista enfrenta e supera todos os obstáculos com os quais se depara é extremamente satisfatória para o público, principalmente por conta de sua atitude badass diante dos inimigos
e pela propulsão com a qual esses momentos são executados. Seja através dos abruptos zooms, do uso pontual da música ou da própria intensidade dos personagens, tudo confere a urgência necessária para atrair a atenção do espectador, o que vale também para os momentos mais tensos, que precedem os conflitos. As excelentes atuações de Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson também são fundamentais para o sucesso do projeto, capturando perfeitamente as particularidades das figuras retratadas. Talvez uma das obras mais subestimadas do diretor, A Prova de Morte é uma grande homenagem ao tipo de cinema que moldou toda uma geração de cinéfilos. Ele traz necessário revisionismo ao terror slasher com muito humor e satisfação, sem entregar muitos detalhes, para não dar spoilers, mas quem viu sabe do que estou falando. Também pode ser um dos longas mais propositalmente artificializados e tecnicamente desafiadores do diretor, pois deve replicar as convenções do subgênero e imprimir alguma tensão mesmo assim. Felizmente consegue fazê-lo com primor, transcendendo sua proposta paródica e cínica. É simplesmente um thriller que pega, nos deixando com medo da carranca de Kurt Russell e abrigados pelo companheirismo das protagonistas. Talvez o filme mais fora da casinha do autor. Uma espécie de pastiche de filmes de espionagem, vingança, samurai, máfia, mas extremamente próprio, apesar de tudo. Acaba sendo longa que perfeitamente resume Tarantino como artista, para a alegria ou tristeza de muitos. Coloque toda essa cinefilia de lado e ainda é um filme muito divertido, com cenas de ação brutais, quando não propositalmente fake, edição frenética e atuações de alto nível por parte de Uma Thurman e Lucy Liu. A forma inusitada como constrói os embates mostra como é um filme livre dentro do escopo de referências do diretor, terreno rico o suficiente para gerar algo novo. Facilmente definido como Cães de Aluguel no Velho Oeste, Os Oito Odiados pode ser o filme mais erudito de Tarantino, o que, para um cara com a cultura fílmica que tem, não é pouco. Desde a cadente música de Ennio Morricone até a polida fotografia de Robert Richardson, tudo dá o verniz mais sofisticado possível à verborragia vulgar e violência perturbadora, aqui quase escatológica mesmo. Por baixo de toda a formalidade, transmitida também pela inicial diplomacia de seus personagens, há pura fúria, ressentimento e cobiça, algo que pode ser levado a diferentes níveis de interpretação. Mais um trabalho excepcional de Quentin Tarantino, que deveria ter sido mais reconhecido na época de seu lançamento. Se Pulp Fiction consagrou a estética tarantinesca, Cães de Aluguel foi o prenúncio dessa consagração. Todas as características que aprendemos a amar em seu cinema estão muito bem espalhadas aqui, principalmente no que diz respeito aos diálogos, ao uso da música, às atuações e à estruturação da trama mesmo. A premissa minimalista ganha camadas inesperadas, explorando o perfil comportamental de seus diferentes personagens numa situação desesperadora. Todo o elenco, composto por nomes como Harvey Keitel, Steve Buscemi, Michael Madsen e Tim Roth, também está em seu ápice, o que ajuda bastante a transmitir as nuances de cada cena. Certamente uma aula de roteiro e atuação para qualquer um que pensa em seguir carreira no cinema. Bom, vocês já esperavam por essa. O que posso dizer? Existem clássicos e existem filmes como Pulp Fiction, que além de clássicos, se fixam em nossa cultura de forma tão visceral que é impossível dissociá-los da mesma. E o tempo mostra isso. Do cinema da década de 90, quantos filmes se fazem tão presentes na atualidade quanto este? É o tipo de impacto cultural capaz de ressignificar músicas, homens de terno e até mesmo uma passagem na Bíblia. Só a criatividade de Tarantino para vender ao grande público uma trama estruturalmente desordenada, de acordo com os padrões hollywoodianos, claro, pautada por aleatoriedades e estrelada por personagens caricatos, que, sim, constantemente quebram nossas expectativas, mas não deixam de parecer tirados de um desenho animado, ou um quadrinho. Tudo isso é elemento constitutivo da poética de Tarantino, que aqui encontra seu estado mais pleno, o que já pode ser percebido no primeiro momento em que Jules, eternizado por Samuel L. Jackson, um dos melhores intérpretes do autor, entra naquele apartamento. De tantos momentos icônicos, talvez seja o mais reassistível, intenso e simplesmente engraçado, com o característico humor ácido do diretor no seu melhor. Mostra como um espaço cênico limitado consegue carregar tamanha potência, dependendo da decupagem, da combinação de palavras
e do vigor da atuação. É a aliança perfeita entre texto e imagem, o dito e o não dito, a ação e a sugestão. E esse, meus amigos, é o cinema de Quentin Tarantino. Gostaram do vídeo? Então não se esqueçam de curtir e assinar o canal, para ver mais vídeos como esse. Sinta-se à vontade para dar a sua versão da lista nos comentários também. Por enquanto é só. Até!